Olá, meninas, tudo bem? Olá, olá. Camila. Oi, Carol. Boa noite, doutor. Tudo certo? Tudo bem? Tem alguém com o microfone aberto aí, ó. É a Milena. Milena, se puder mutar, por gentileza. Isso. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí para o nosso segundo dia do nosso ciclo de palestras. Então, hoje a gente está com o Dr. Marco. Vou esperar das 7 horas, daí a gente dá o início à palestra. Tá bom, vamos ver. Eu não vou aparecer na tela, né, Carol? A princípio, não, só os slides. Uhum. Então tá bom. Tá legal. Eu vou projetar aqui, ver se tá legal, ok? Aí eu volto. Beleza. Apareceu aí? Apareceu sim. Então tá bom. Só ver se o senhor consegue deixar em tela cheia, talvez. Eu deixo, depois eu deixo. Beleza. Então tá bom, tá no gatilho aí. E vocês, tudo bem? Tudo certo, daqui a pouco semana de prova chegando aí. Prova final, né? Uhum. A Juliana, que é a coordenadora do grupo de vocês, né? Não, é a Camila. Camila é a coordenadora do nosso grupo. Não, eu digo Você assim, mas disse a professor? professora, Sim, a Juliana Peixoto, ela mesma. eu já dei uma palestra para o grupo de vocês, eu não me lembro quando, ela que me convidou. Foi no nosso primeiro ciclo. No nosso primeiro ciclo. Acho que foi sobre... Eu tenho medo de fazer ela voltar e tirar a coisinha do pescocinho. Do pescocinho do... Acho que tem alguém com o microfone aberto. A cobertinha que veio com ela, será que ele vai usar ainda ou já está para me levar a sério? Ô, Thiago, cara, você é mais que eu, É cara. uma rosa, essa daqui. Oi, professor, boa noite. Boa noite a todos. Sim, eu tava trabalhando com o Fernando Rieira lá, nossa, ele me extorquiu até a alma lá, porque Você perdeu uns trabalhei quilinhos aí, né? perdi quase 10 quilos, perdi acho que 8 quilos, se não me engano. É, lá a pegada é pesada, né? Já foi Imagina, a mais, gente cara. Quando fazendo... eu tive lá uns anos atrás, muitos anos atrás, ele fazia 1.000 embriões por ano, 1.000 prenhez, gente. Nossa, a gente tava fazendo agora que eu tava lá, a gente fazia revisava 80, 90 receptoras por manhã, fazia parte de doadoras também de manhã, de tarde a gente aspirava, transferia, inseminava, fazia tudo, não era uma correria, bem intensa a rotina lá. Não, é muito bom, né? É bom, mas ele tá fazendo mais embrião ou mais lavado uterino ou mais embrião congelado? Ele faz bastante embrião congelado lá, viu, professor? Eles estão querendo fazer bastante agora embrião de ICSI, que eles estão com um laboratório que fica ali em Pilar, que é perto de Buenos Aires ali. Só que as taxas não estão muito boas, sabe? Eu não sei por quê. De embrião sexado, embrião de ICSI, acaba que não estão chegando muito boa em taxas muito altas, sabe? Então, mas ele tá fazendo embrião de ICSI fresco mesmo? Embrião de ICSI fresco ele faz e faz embrião de ICSI de vitrificado também, né? Mas o vitrificado tá baixo o resultado. Tá baixo. Tá baixo de vitrificado e de sêmen que vem semi-sexado também tá bem baixo. Ah, é? E ele sexado lá mesmo, né? Sim, Bom, eu cheguei até a acompanhar a parte de sexagem que ele fazia lá, e era uma sexagem bem tranquila, assim, é uma máquina que tu tem que ficar só regulando. embrião sexado, quer dizer, tira o fragmento e não é sêmen-sexado, é embrião sexado, né? Isso, eles fazem a sexagem do embrião, mas eles também fazem sexagem desse sêmen lá na central mesmo dele. Lá eles fazem a sexagem desse sêmen, aí fazem o embrião, eles fazem também biópsia do embrião ali na propriedade também, aí manda tudo para Buenos Aires, que é a central lá onde eles têm o laboratório. Lá eles fazem todas as análises, faz ICSI, faz tudo mais. Os ovócitos que a gente aspira também ali na Dona Pilar, a gente mandava tudo para Buenos Aires, daí lá eles fazem toda essa parte de ICSI e tudo mais, né?
Porque lá na Argentina tem muito esse interesse da sexagem, porque não tem interesse em macho que joga polo, né? É. Tem interesse na fêmea. Isso é interessante no cavalo de polo, né? Por que que a fêmea que tem essa habilidade E a parte de clonagem deles, que é bem forte também, né? A gente coletava por dia de 4 a 5 éguas para fazer clonagem, né? Então coletava célula, coletava material, mandava tudo pro laboratório também. é o país que mais faz clone de cavalo, é a Argentina. E aquele cavalo, aquele criador lá, o Cambiasso, né? Que tem um monte. É outro mundo. Mas tá bom, vê se o país agora melhora, né? O país anda mal, a Argentina. Sim, Mas sim. vai melhorar, sim. Vai melhorar. Bom te ver aí, Thiago. Depois a gente Muito bom conversar. também estar aqui, professor. Muito obrigado pelo convite. Não, tá aí, o Thiago um aluno de veterinária aí de Santa Catarina, né, Thiago? É até um bom aluno para vocês do grupo de estudo, depois terem contato, de repente dar uma palestra da experiência dele aí, como os caminhos a serem seguidos para um aluno de veterinária. E a gente tem feito uns trabalhos em conjunto aí, e aí eu convidei ele para aparecer aqui também. Para mim, Beleza, isso é Thiago. bom, né? Puder compartilhar tudo que eu puder com o grupo aí, fico à disposição. Depois Ah, obrigada. pega o contato do Thiago, é Carol que está aí, né? Isso, aham. E de repente faz uma live com ele aí. Também é legal ver um Uhum, com estudante certeza. veterinário. Ele é um estudante veterinário ainda, né? E que está aí seguindo um caminho interessante, ligado à pesquisa e à prática. E nós estamos juntos aí nessa pegada faz um tempinho, né, Thiago? Thiago, companheiro Ah, também do Embrec, da AVEC, várias paradas aí. Bom, vamos começar então, né? Legal. Não, vamos sim, vamos sim. Você que sabe, eu tô tranquilo. Não, deu 7:03 já, acho que dá pra gente dar início. Minha câmera tá ligada, tá, né? Eu não tô me vendo. Você tá espelhando a tela do seu computador, mas você não tá aparecendo, mas tá espelhando a tela. Engraçado não tá aparecendo, né? Sei lá. Mas seria interessante eu aparecer. Peraí, você vai me apresentar aí. Eu tenho que voltar aqui. Só se eu parar de apresentar, deixa eu ver. Continuo sumido, né? Sim. Será Hum, que a câmera tá desligada? eu acho que não, minha câmera tá ligada. Eu acho que eu vou ter que entrar e sair. Não Tá, sei porque aconteceu isso. É, E eu volto daqui a pouquinho. beleza. Vai falando aí, pessoal, que eu já tô voltando. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo dia do ciclo de palestras. Enquanto o doutor dá uma arrumada aí nos slides dele, na câmera, eu vou apresentar ele, então, falar um pouquinho do currículo dele, que é bem extenso. Ele é um profissional com muita carga aí para compartilhar com a gente. Tá, então, ele é um professor e doutor, né, o Marco Alvarenga. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista. Foi bacharel, né, em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural, da Universidade Estadual Paulista. Do Rio de Janeiro, perdão. Universidade Estadual Paulista, e doutor em Patologia Clínica pela Faculdade de Medicina da USP também, Unesp, no caso. Fez pós-doutorado e pesquisador visitante no Laboratório de Reprodução Equina do Colorado State University, nos Estados Unidos. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Transferência de Embriões, presidente da Associação Brasileira de Médicos Veterinários, né, de Equídeos, que acho que é o maior congresso aí de veterinária, que é a Abravec. É membro do Comitê Internacional do Simpósio Internacional sobre Reprodução de Garanhões, possui experiência em teriogenologia equina, com ênfase em fertilidade de éguas, preservação de sêmen de garanhões e jumentos e transferência de embriões em equinos. E ele é autor e coautor de mais de 100 artigos científicos, né? E autor de diversos capítulos aí em livros sobre reprodução equina. Então, é um profissional super capacitado para dar essa palestra para a gente, principalmente, né, porque tem muita gente começando, querendo começar nesse meio da reprodução. Então, espero que seja bastante proveitoso para todo mundo aí. Então, vamos começar.
Qualquer coisa, estou aqui. Você está mutado, doutor. Pode. Aí. Obrigado pela apresentação. A palestra fica gravada, Carol? Sim, vai ficar gravada no nosso canal no YouTube todas as palestras durante a semana. Aí a gente compartilha o link com vocês depois, mas vai ficar gravado sim. Tá bom. É um prazer, obrigado pela apresentação. Agradeço aí a Carol, foram os alunos que entraram em contato comigo com o grupo. Acho que os grupos são sempre muito importantes para o acadêmico de medicina veterinária. Eu criei o primeiro grupo aqui de equinos de Botucatu. Isso é muito saudável, porque a gente tem essa oportunidade de trazer informações de fora, né? E hoje com a internet, então, online, vocês estão acostumados a isso, e a gente aprendeu na pandemia a trabalhar online, dar aula online. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de propagar o conhecimento de uma forma imensurável até, né? Então, e depois que é gravado, para mim é um grande prazer sempre estar educando os estudantes. Eu fui professor de graduação por muitos anos, durante 30 anos, depois eu resolvi me dedicar mais agora à parte de pós-graduação voltada para veterinário de cavalo e reprodução, né? Eu atualmente coordeno o curso de pós-graduação do IBVET, que é o Instituto Brasileiro de Veterinária, ensino em veterinária, e resolvi fazer isso porque, como vocês sabem, a maioria dos estudantes de graduação tem interesse em pequenos animais, né? É o perfil hoje, e eu resolvi me dedicar aí com o meu conhecimento que eu adquiri por muitas pessoas em muitos lugares e muitas atividades que eu muita gente que eu conheci, né? Já trouxe para o Brasil mais de 70 pesquisadores do mundo inteiro, e já fui para muitos países e conheci muita gente. No Brasil também aprendi com muita gente, então eu resolvi ensinar para pessoas que têm interesse em aprender no que eu falo, né? Nesse curso de pós-graduação, que eu aconselho vocês a fazerem quando terminarem o curso de veterinária. Porque o curso de veterinário é um curso generalista, né? Ele não vai fazer você ter uma formação específica, né? Então, você tem que ter uma boa formação básica para depois você seguir os caminhos que têm que ser seguidos. Um deles é fazer uma especialização ou uma pós-graduação voltada para o veterinário de campo, né? Não uma pós-graduação em uma universidade, a princípio, não. E é um conselho que eu dou para vocês. Eu vou passar aqui algumas... vou passar minha apresentação para vocês, eu vou sumir um pouquinho da tela. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo minha tela aí? Hein, gente? Sim ou não? Aparece sim, Sim. doutor. Está aparecendo. Então, tá bom. Então, aí está meu título da palestra, né? Eu fui professor na Unesp, ainda sou na pós-graduação, eu faço questão de sempre manter a Unesp, porque eu devo tudo à Unesp, a quem eu sou, desde residente, depois professor, pesquisador, etc., e agora o IBVET, né? Essa é a mensagem que eu gosto de passar sempre para os alunos de veterinária, e mesmo para o próprio, mesmo para o próprio. Nossa senhora, foi uma confusão aqui agora. Para o próprio veterinário de campo, né? Que seria ele ter um equilíbrio entre, que é o... Deus, o que aconteceu aqui? Deixa eu parar essa apresentação. Entre a teoria e a prática, né? Isso é muito importante vocês terem sempre em mente. Por que o arquivo sumiu, hein, mano? Arquivo. Só um minutinho, gente. Uhum.
Voltou, né? Voltou sim, aham. Então tá bom. É sempre importante ter isso em mente. O veterinário, ele tem sempre a tendência em valorizar mais a prática e que a teoria. Mas é muito importante vocês terem em mente que o equilíbrio entre as duas coisas é muito importante, né? Eu sempre digo que o péssimo veterinário é aquele cara que é muito teórico, veterinário de campo, né, que eu estou falando. Ele pode ser um bom professor, muitas vezes, e tal, até saber ensinar, mas ele, mesmo assim, se ele não tem a prática sendo um professor, ele talvez não seja o melhor professor, né? Porque ele vai estar simplesmente sendo um professor que vai tirar do livro ou tirar da internet as informações que ele nunca vivenciou, isso não é bom também. Mas a teoria e a prática, o equilíbrio entre os dois é o que faz o veterinário ser um profissional diferenciado. Não só o veterinário, como qualquer atividade profissional que exija a prática, um agrônomo, um zootecnista, um médico, mas ter essa relação entre esse equilíbrio entre prática e teoria é muito interessante. O veterinário autônomo que tem muita teoria, ele não sobrevive no mercado. O veterinário que quer ser autônomo, que tem muita prática, ele sobrevive, mas ele nunca vai ser um veterinário expoente, ou seja, ele vai ser mais um no mercado que vai ser um veterinário sem muita penetração no mercado no que diz respeito a ter os melhores clientes e ter um ganho melhor. Vai ser sempre um veterinário de médio para baixo. Então, o importante é sempre você estar acompanhando a teoria, porque a teoria é que faz com que você tenha uma prática adequada, né? E a teoria também que faz com que você melhore a sua prática, né? Então, vê que agora mesmo o Thiago, que é estudante que estava falando com a gente agora aí, né? Falando de ICSI, falando de transferência de óvulo, falando de óvulo, falando de clonagem, falando de sexagem, biópsia. Você vê que ele é um cara que está ligado na teoria, né? E foi lá ver a prática agora, mas esse conhecimento teórico hoje está muito fácil de ser adquirido também, né? Antigamente você tinha que procurar num livro, hoje na internet você acha muita coisa, né? Muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Também sempre digo que as informações que a gente vê na internet levam a gente para o lado bom, como pode levar a gente para o lado ruim, né? Então, isso em vários aspectos, né? E no aspecto profissional também. Então, inclusive o título da palestra, né? Os erros comuns que o veterinário, na rotina veterinária de reprodução equina, normalmente eles são cometidos porque algum veterinário que aprendeu com algum veterinário, outro veterinário que está cometendo algum equívoco, né? Então, é um equívoco que se propaga hoje, né? Muito facilmente por WhatsApp. Tem grupos de WhatsApp com 500 veterinários e todo dia eu vejo que se propaga em muitas situações informações que são incorretas. Muitas informações são corretas também, muitos veterinários educando da forma correta, mas muita gente educando com definições e atitudes diversas que não são as melhores, né? É importante também saber da onde você está tirando essa teoria, né, de quem vai ser informação, né, qualidade da informação. Hoje está cheio de tutoria na internet também, você vai encontrar tutor de tudo é jeito, mas será que aquele tutor, ele mereceria ser um tutor porque ele tem qualidade para isso, porque ele ensina de uma forma correta ou as atitudes de forma correta, né? E o que vai levar você a ter uma prática correta é a teoria. Se você conhece a teoria, você vai saber se você está fazendo a prática correta ou não. E muitas vezes é a teoria que vai te fazer você não cometer os equívocos, né? Então, sempre digo que a principal forma, essa é a pergunta né, como evitá-los, né, os erros que o colega comete a nível de campo. Como evitar o erro é simplesmente, primeiro você assumir que você está errando. Se você não assumir que você está errando, aí você não acerta, né? Primeira coisa, você tem que saber que você está errando. Porque muitos veterinários nem sabem, ou colegas nem sabem que estão errando e continuam errando. Então, você só vai conseguir consertar o seu erro se você assumir que você está errando. Depois procurar acertar com uma informação ou com uma formação correta, né? Essa é a rotina nossa do dia a dia. Eu vamos passar em 1 hora sobre tudo isso, né? Mas o universo da veterinária é esse, é o veterinário que usa ultrassom para controlar uma égua, que vai saber se ela vai ser inseminada ou não. A atividade do veterinário de reprodução, ela é bastante individual, ou seja, é égua por égua, é garanhão por garanhão, não é como em bovinos, que vocês podem fazer programas de inseminação com tempo fixo, transferência de embrião com tempo fixo, com tratamentos hormonais e fazer no mesmo dia uma inseminação de 200, 300 vacas,
fazendo a sincronização do estro daquelas vacas. No caso da égua, não. Por ter um estro prolongado, a gente não consegue determinar fazer com que as ovulações aconteçam de uma forma muito sincrônica, que as éguas ovulem no mesmo dia, como acontece com a vaca, porque a vaca tem um dia de cio, só a égua tem 5 a 7 dias de cio, então fica difícil ter a determinação ou um protocolo que faça com que a gente consiga fazer com que todas as éguas ovulem naquele mesmo dia, né? Então, é uma dificuldade. A gente tem isso é uma coisa que é uma dificuldade, mas é uma vantagem, porque o criador de cavalo depende da presença do veterinário no dia a dia no Aras, se ele quiser fazer um bom programa reprodutivo, que seria ter um bom resultado na fertilidade do que ele se propõe a fazer, que na maioria das vezes, as éguas de alto gabarito hoje, elas são doadoras de embrião, onde a gente tem duas formas de elas produzirem embrião, que é um lavado uterino, que é o mais convencional, tirar do próprio útero dela, e agora, mais recentemente, nos últimos anos, entrando de uma forma bastante efetiva, através da aspiração folicular, como se faz em vacas, tirando os óvulos do ovário e produzindo os embriões in vitro, né? Através da técnica de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Diferente de bovinos, que se faz a FIV, depois você me pergunta por que em equinos é ICSI, em bovinos é a FIV. Aí eu respondo no final, tá bom? Mas o que a gente faz no dia a dia, basicamente, é isso. Não vou falar de ICSI, né? Que envolve já uma população mais selecionada de éguas, mas a grande maioria ainda é feita dessa forma. O veterinário fazendo controle folicular, determina que dia que essa égua vai ser inseminada, depois ele recebe o sêmen, que vem transportado muitas vezes de um outro estado ou de uma outra cidade, ou esse sêmen é congelado, né? Você tira do botijão e insemina. Não se usava tanto sêmen congelado em cavalos, já se usa bastante. Depois você vai inseminar a égua, determinar se está tudo bem, vai induzir a ovulação, tem que saber o hormônio que você vai usar, o momento que você vai usar para induzir a ovulação dessa égua. Aí depois você vai coletar embrião. Esse, inclusive, é um profissional que trabalhava lá no Fernando Rieira, Thiago, quando eu passei por lá, em 2008. Você vai ser um veterinário, né, que ele vai depois de inseminar a égua, com 8 dias após a ovulação dela, tirar o embrião, aqui vocês podem ver, né, um embriãozinho. O embrião de equinos tem essa particularidade, ele é 10 vezes maior, 5 vezes maior que o embrião de bovino, então você consegue visualizar um olho nu, o que não é possível no embrião de bovino com muita facilidade, você visualiza um pontinho só. Depois, o veterinário vai tratar esse embrião, vou falar sobre isso, vai ter que lavar o embrião no meio de cultura adequado, aí depois ele lavar o embrião, acondicionar no lugar adequado, ele vai transferir o embrião para uma receptora que ele também preparou com hormônio ou sem hormônio e selecionou a melhor, para depois finalmente ter o que é mais desejado, que é a prenhez, né? Então aqui uma prenhez é uma visão de uma estereoscopia, ou seja, um endoscópio foi introduzido dentro dessa égua, aqui vocês estão vendo a esfera, que é uma gestação da égua com mais ou menos 12 dias, não, 14 dias aqui. E aqui no ultrassom, né? A égua tem a gente tem esse privilégio, quem trabalha com equinos, de poder já fazer um diagnóstico de gestação com 9, 10 dias, porque a vesícula embrionária da égua, ela cresce de uma forma esférica, né? Por isso que ela se movimenta dentro do útero, e ela cresce de forma esférica para se movimentar, né? Isso é importante no reconhecimento da gestação. E o de bovino cresce de uma forma alongada, né? Do outro lado, de um lado tem um veterinário que controla a égua, e do outro lado tem um veterinário que ele que ele, que ele, opa, botei de novo, Marco. Eu aperto ocultar e ele desaparece. Que saco, isso, eu não devia ter apertado o ocultar de novo. Bom, voltou, né? Voltou, Thiago? Ainda não, professor. Ainda está na tela com todos os participantes. Ué, desculpa, gente, vou voltar lá. Me avisa se vai compartilhar agora, Thiago, aí, por favor. Apareceu?
Agora aparece sua tela. Vamos ver se o senhor trocar ali para os slides, vamos ver se ele troca também. Aí, agora sim, professor, agora deu certo. Só que eu estou apresentando uma janela e eu queria apresentá-la completa. E ela não está mudando. Não está voltando a minha apresentação, só um minutinho, gente. Vou achar aqui. Oi? Foi sim, professor, agora a gente consegue ver bem. Tá bom. Então, do outro lado tem um veterinário que faz a parte de coleta de sêmen, né? Que vai despachar para o veterinário que está controlando a égua. E esse veterinário também tem uma responsabilidade muito grande, que ele tem que saber a forma de processar, da quantidade de espermatozoide que ele vai mandar para o outro veterinário, da forma como ele vai despachar, a caixa de transporte, quanto vai botar de diluente. Isso o veterinário cobra em média hoje R$ 500 para fazer cada dose despachada, ele tem que fazer bem feito, porque se ele fizer mal feito, ele acaba comprometendo o serviço do outro veterinário que está do outro lado, controlando a água para receber o sêmen, né? Ainda não se faz o uso, da maioria das vezes, do sêmen congelado, que seria mais prático, porque com o sêmen congelado, a gente tem que inseminar a égua no momento muito próximo da ovulação, e isso dificulta um pouco o trabalho da rotina do dia a dia, você inseminar uma égua pós-ovulação, tendo uma grande quantidade de éguas. Então, 80% das éguas são inseminadas com sêmen refrigerado e 20% com sêmen congelado. Pela dificuldade, como eu já disse para vocês, do uso do sêmen congelado, porque o sêmen congelado ele tem uma meia-vida mais curta do que o sêmen refrigerado. O congelado ele dura no útero da égua mais ou menos 12 horas, enquanto o refrigerado dura de 24 a 36 horas. Então, esse tempo que ele fica viável no útero da égua, do refrigerado, facilita muito a manejo do dia a dia das éguas, né? Então, você pode inseminar uma égua 24 horas antes dela ovular, ou 36 horas antes dela ovular. O que você tem que fazer como veterinário é fazer um bom controle folicular para inseminar na hora certa, e o outro veterinário tem que despachar o sêmen de uma forma correta também para não te prejudicar, o que não é feito, em algumas situações, não é feito nenhuma coisa nem outra adequadamente, né? Eu sempre digo que para o veterinário que ele quer entrar no mercado de trabalho de uma forma bastante segura, ele tem que ter um treinamento inicial bem intensivo em palpação retal. Esse é o ponto, a principal porta de entrada do mercado de trabalho, como está sendo dito aí, né? Então, aqui tem um videozinho que ele é rápido sobre isso, mas eu não vou ter tempo de passar, mas deixa eu tirar isso. É um vídeo que vocês vão encontrar na literatura, mas é muito importante aprendizado, quando vocês estiverem na faculdade, em vez de vocês ficarem pensando, não, eu quero aprender a coletar embrião, eu quero aprender a aspirar ovário de égua, você tem que saber aprender a princípio para entrar no mercado a palpação retal. Esse é um esqueminha muito bem feito, né, de uma peça, de matadouro. Você vê que o genital da égua é diferente da vaca.
Então, você tem que palpar bem para que você possa depois fazer uma boa ultrassonografia, né? O cara que não palpa bem, ou seja, que não sabe com a mão pegar o útero e o ovário, depois ele não sabe fazer também direito o ultrassom. Hoje as escolas ensinam mais passar ultrassom do que palpar, mas palpar é importante por vários aspectos, para ver, um exemplo, se a água vai ovular ou não vai ovular, pela consistência do folículo, pela dor na palpação, uma receptora de embrião pela tensão do útero, né? Então, e depois você aprende a fazer ultrassonografia, mas é o primeiro passo para quem quer trabalhar com reprodução equina, é ter um bom aprendizado de palpação retal e ultrassonografia, porque a oportunidade de trabalho que vai aparecer vai ser relacionada a isso, né? É um esqueminha mostrando como é que coloca a probe do ultrassom, né, o transdutor, como é que você faz um posicionamento adequado, mas você só vai saber fazer um posicionamento adequado se você souber palpação retal. É um folículo, né? Eu não vou... Depois eu posso passar esse vídeo para vocês, vai ficar disponível. Ele é bastante didático, eu não tenho muito tempo para mostrar, mas tem que aprender qual é o tamanho do folículo, se a água tem edema de útero, se não tem edema de útero. Tem várias aplicações. Hoje eu vou dar uma palestra aqui mais informativa do que formativa, mas é muito importante isso que eu acabei de dizer para você que quer entrar no mercado de trabalho, né? Então, façam o máximo possível de esforços para vocês terem a possibilidade de ter nos estágios chance de palpar éguas. Se você não conseguir fazer nos estágios, você tem que fazer isso um curso particular, né? Aí uma égua com edema de útero. E aqui tem sempre umas coisas que a gente vê. Isso é uma mensagem que eu vi na internet outro dia. Eu induzir 10 éguas, só 3 ovularam. A culpa não é do hormônio, né? Não, foi o hormônio. Se você induziu 10 éguas e 3 só éguas ovularam, é porque você não está fazendo o controle adequado para saber o momento da indução da ovulação, né? Porque na égua a gente vai induzir a ovulação quando ela tem bastante edema, né? Você está vendo, parece uma mitocôndria isso daqui, né? Uma laranja cortada, e um folículo grande, de 4 centímetros. Então, aí que vem a história. Se você souber a teoria do porquê que é importante ter edema e ter um folículo grande, você não vai cometer equívoco de induzir a ovulação da égua que não tem edema de útero ou que não tem um folículo de um tamanho ideal para que ela possa responder ao indutor de ovulação, tá? Porque a égua, ela tem uma particularidade em relação à vaca, que ela tem o pico de estrógeno dela acontece antes da ovulação. Então, ela tem um edema de útero exacerbado, que é isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem, antes da ovulação. Então, é muito importante que o veterinário ele induza a ovulação para uma égua que tem um bom folículo, mais de 4 centímetros, mais de 3,5 centímetros de diâmetro, médio, de altura e largura, mas que tenha também um bom edema de útero, porque quando tem um bom edema de útero, como no caso dessa égua, significa que ela tem um nível de estrógeno elevado, como está sendo demonstrado nesse quadro aqui, e ela não vai ovular ainda por conta dela. Então, quando você induz a ovulação de uma égua que tem bastante edema de útero, como nessa situação, eu vou mostrar novamente, e tem um folículo desse tamanho, a ovulação está sob seu controle, porque a égua não tem capacidade de liberar o próprio LH, aí ela vai ovular. Agora, no caso desse veterinário, ou dessa veterinária, não sei quem foi isso aqui, eu peguei uma discussão outro dia num grupo de WhatsApp, ela reclamando que o hormônio não funcionou. Na verdade, o que não funcionou, ou ele reclamando, não sei se ele ou ela, o que não funcionou foi o controle que ela fez. Ou ela aplicou no momento errado. Não adianta colocar a culpa no hormônio. Na verdade, é que as pessoas só vão aprender, você só aprende, eu já falei sobre isso, quando você admite que você errou. Você tem que procurar, poxa, onde foi que eu errei? Por que de 10 éguas que eu induzi a ovulação, só 3 não ovularam? Porque provavelmente ela não induziu no momento correto. As éguas já não tinham edema suficiente, eu falei que não tinha um tamanho suficiente para que a égua tivesse LH suficiente para ajudar o indutor de ovulação a funcionar, ou, muitas vezes, o que acontece, o indivíduo aplica o indutor de ovulação e a égua ovula antes do que deveria ovular. Quando a gente aplica o hormônio numa égua, que é o GNRH, a estrelina, ou desorelina, ou HCG, a gente espera que a égua ovule próximo de 40 horas a 48 horas depois da aplicação desses hormônios. Toda vez que a égua ovula antes disso, ou não ovula, é porque alguma coisa aconteceu no seu time da aplicação. Se ela não ovulou, é porque ela ainda não estava com o LH dela, ela tem que ter um pouco do LH dela para poder responder ao indutor. Se ela tiver nada de LH, não vai funcionar. O que a gente vai adiantar vai ser o pico de LH com o hormônio, né? E a chave de tudo é o edema uterino. Se ela já perdeu o edema uterino, ela vai ovular com 24 horas, ou menos que isso, porque ela já liberou o LH dela,
Então, ela vai ter uma ovulação fora do que você esperava, do que você desejava. Então, você pede um sêmen, chega no Aras hoje, palpa a égua, fala, tem um folículo aqui, tem, né? Pede o sêmen do Garanhão lá de São Paulo, vocês estão aí no Paraná, aí chega o sêmen no outro dia, a égua está ovulada, né? Então, aí vocês acabam perdendo esse ciclo, né? Então, sempre tem em mente isso, né? A teoria é muito importante, que a teoria vai te mostrar o porquê das coisas, né? Por que eu tenho que induzir quando tem edema de útero? Porque essa égua não tem um LH dela suficiente para que ela possa ovular por conta própria, e vai ovular sob seu comando, e vai ovular nas 48 horas depois da aplicação do seu indutor de ovulação. Esse é um outro equívoco também que os veterinários cometem. Ele induz a ovulação da égua, aí ele pede o sêmen, e a égua adianta a ovulação e ovula antes do esperado. E eles acabam não usando. Mas tem um dado que, se você usar, você vai saber se a égua está no momento ainda adequado para ser usada no momento pós-ovulação. Ou seja, ela ovulou, já liberou o óvulo, saber quanto tempo eu vou ter para inseminar essa égua, que o óvulo ainda vai estar viável. Um óvulo ele fica viável por aproximadamente 8 a 12 horas, 8 a 15 horas depois da ovulação. Ele fica lá no oviduto, esperando. Se você inseminar a égua de 8 a 12 horas após a ovulação, você vai ter uma boa taxa de prenhez. Muitos veterinários, quando a égua ovula, ele deixa de usar a ovulação porque ele não sabe que ele pode usar o seguinte artifício, que é determinar, eu tenho esse videozinho para mostrar, isso aqui é um esquema mas que a gente fez, determinar, feito até por um colega, determinar esse é um folículo, né? Vocês observaram? A égua, quando ovula, o que acontece é isso. Ela tem um folículo, né? Vocês estão vendo uma bolha aí. Esse folículo ele é muito maior do que o folículo de uma vaca. Uma vaca tem um folículo de 1 centímetro, a égua tem 4 centímetros, né? Então, esse folículo ele começa a ficar macio, a palpação, né? Flutuante. E quando ela ovula, esvazia o líquido folicular, né? Para que seja eliminado o óvulo. E a égua ovula na força de ovulação. É o único animal que faz isso, né? No interior do próprio ovário, e a vaca ovula na cavidade abdominal, e a mulher também. Mas isso aqui, quando a égua ainda tem essa depressão, que você vai ter que determinar na palpação, significa que esse óvulo ainda está viável. Por que isso significa que esse óvulo está viável? Porque a formação da estrutura que vem depois da ovulação é uma estrutura que se chama corpo hemorrágico. Esse corpo hemorrágico, que é anterior ao corpo lúteo, ele preenche novamente a cavidade do folículo com sangue. Então, quando a égua ovula, depois de um tempo, esse folículo vai começar a ter um aumento de tamanho novamente por causa de sangue. Então, mas enquanto ela tem depressão, ou seja, ovulou, tem a depressão, enquanto não encheu de sangue novamente a estrutura folicular, né, que vai ser o corpo hemorrágico, esse óvulo está viável. Então, é uma forma adequada, mas uma forma interessante de você saber se uma égua pode ser inseminada após a ovulação, se você não palpou essa égua no intervalo de tempo de 6 a 12 horas, uma frequência de 6 a 12 horas, né? Mas muita gente desconhece isso e muita gente não sabe fazer porque os caras só fazem ultrassonografia, não palpam mais, né? Perde a sensibilidade na palpação, né? Então, tem depressão, pós-ovulação, ainda pode ser inseminada a égua, ok? E de novo, mais próximo, né? Quanto está próximo de ovular também, esse é outro dado interessante. Às vezes as pessoas se perdem, essa égua vai ovular, não vai ovular, e ficam escravas do ultrassom, só na imagem, e um dado que é muito importante para você não cometer esse erro, é quando você palpa o folículo de uma égua, e ele está flutuante, ele está molinho, e a égua sente dor, essa égua vai ovular nas próximas 6 a 12 horas. Então, outra habilidade ou sensibilidade que o veterinário tem perdido, porque ele não tem praticado isso. Ele fica ele fica dependente do ultrassom completamente das imagens, e ele perde esse dado da dor e da flutuação. Por que tem dor? Porque a ovulação envolve a liberação de prostaglandina, que é um momento onde a prostaglandina induz a um processo inflamatório no útero, né? No ovário. Então, ocorre uma inflamação, e essa inflamação, esse processo inflamatório leva a dor. Por que leva a dor? Porque no final do momento da ovulação, para que a égua ovule, tem que ser liberada prostaglandina intrafolicular. Muita gente nem sabe disso, né? Acha que prostaglandina é só liberada para induzir a lise do corpo lúteo, mas a prostaglandina ela é liberada no final
do momento da ovulação, bem próximo ao momento da ovulação, para que ocorra a ruptura da parede, a parede fica mais delgada, ocorra a contração da parede do folículo, e nesse momento, porque há prostaglandina, vocês sabem disso, né, há uma inflamação localizada. Claro que é uma inflamação branda, mas a égua sente dor na palpação. Então é um sinal clínico muito legal também, né, para ser utilizado, né. E aqui uma égua com folículo pré-ovulatório, né, a parede bem espessa, porque as células da granulosa, ela sofre uma expansão, elas ficam, elas sofrem uma hipertrofia, elas aumentam de volume, né, por causa da liberação do LH. Esse aqui é um hormônio que se usa, um deles é a estrelina, e aqui é a égua ovulada, com 36 horas. Esse é um colega, Vitor Ascioli, um profissional que eu admiro muito, que trabalha na Arábia, e a gente tem bastante contato, e vamos nos encontrar lá semana que vem, né, Vitor? Não sei se você está assistindo aí, estarei aí na Arábia. E aqui as paretas de sêmen, né, e a égua ovulada. Então, essa égua foi inseminada pós-ovulação. E ele, quando fez tudo certinho, ele palpa essa égua a cada 12 horas, ovulou, começa a palpar a cada 12 horas depois com 30 horas depois da indução da ovulação, e aí ovulando. E com o indutor de ovulação, você pode fazer com que as éguas ovulem não mais à noite, que a égua tem essa particularidade de ovular à noite. Ela ovula, se ovular espontaneamente, ela ovula durante o período da noite. Isso é uma questão, a maioria das fêmeas faz isso, que é um momento do dia de maior tranquilidade e tal, não sei se são fatores ambientais que interferem, mas ela ovula, na maioria das vezes, a partir da meia-noite até a madrugada. E quando a gente induz a ovulação com hormônio, a gente faz com que ela ovule durante o dia. Então, o veterinário não fica também refém aí de palpar éguas à noite para que possam ser inseminadas, né? Então, o indutor de ovulação também facilita, se bem aplicado, esse tipo de manobra, que é fazer com que as éguas ovulem durante o dia, e o veterinário não precisa ficar dormindo com a égua para inseminar a égua, né? Aqui uma outra situação também, que eu não sei por que se propagou uma história aí, um veterinário começa a falar e outro começa a falar também, que as éguas têm ovulação septadas, que essas ovulações septadas são problemas que levam a baixa de fertilidade. Não tem nenhum trabalho que comprove isso. Existe um trabalho que mostra que 15% a 20% das éguas têm uma ovulação septada. Agora, se as ovulações septadas não funcionassem em termos de fertilidade, são ovulações mais feias, né? Como essa daqui, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o videozinho, a gente teria 20% das éguas que não ficariam gestantes. Isso é absolutamente normal. Então, é uma égua que... O que eles chamam de septação? Na verdade, o que eles chamam de septação é o que acontece fisiologicamente, ou seja, essa é uma égua que ela ovulou e ela está liberando o líquido folicular de dentro do folículo para a fossa de ovulação que está aqui embaixo. E aqui, se vocês prestarem atenção, dá para a gente ver até a ruptura do folículo aqui, ó, onde o folículo se rompeu e aqui vai ser drenado. Então, como as pessoas não estão acostumadas a acompanhar a ovulação das éguas, em um momento, olha lá, o lugar da ruptura da parede, bem aqui, ó, e o líquido passando aqui para... E tem esses pontos ecogênicos, por quê? Que é o momento que é sangramento. A égua ovula muito no momento bem próximo da ovulação, imediatamente após a ovulação. Então, essa égua já ovulou, e ela vai estar sangrando já. E as pessoas começam já é difícil, em algumas situações, ter prenhez e de alguma forma, criar teorias que não existem. Perder ovulações que são férteis por uma teoria que não existe. Então, é um conhecimento errado sendo propagado e as pessoas achando que é um conhecimento que é verídico, e não é, né? Aqui um colega, que é o Rafael Deveza, outro que ele tem ele é muito ativo no Instagram dele, chama Equine Medical, vale a pena segui-lo. Ele fez também BVET comigo, e ele tem uma mentoria. Ele é um cara que está sempre publicando, é bastante educativo o que ele mostra. Aqui ele perguntou, ovula, está septando, fertilidade seria 0, aí metade diz, não insemina, outra metade diz insemina, mas o que está acontecendo aqui? Rompeu a parede do folículo e o líquido está saindo daqui para cá, para a fossa de ovulação, e fica esquisito mesmo. Começa a aparecer os pontos ecogênicos, como eu disse, para do sangue. Aí o equívoco, o erro do veterinário, achar que isso é ruim, e aí muita gente diz que 67% diz que aí ovulou, mesmo ovulado,
35% disseram que não inseminariam. A égua está ovulada. Se a égua ovulou, ou seja, se você teve o esvaziamento do folículo e ele ficou realmente sem líquido interior, você pode inseminar que ela deve ter uma boa chance de ficar gestante. E aqui depois dessa égua que muita gente achou que tinha septação, metade desse grupo achou que as éguas que não inseminaria, quando ele perguntou aqui, essa égua deu embrião. Então, e eram pessoas que estão trabalhando da campo e tal, que deram palpite, né? Então, muita gente erra por uma propagação de um conhecimento que não é uma informação correta, né? Isso é um caso, eu gosto de mostrar muitos casos do Instagram. Eu hoje, como não trabalho mais a campo, eu tenho outras funções, eu também sou empresário, tenho uma empresa de produtos veterinários, eu tenho Ibervet também e outras atividades, eu não tenho, infelizmente, mais tempo de trabalhar a campo. Mas aprendo muito com os veterinários todo dia aí no Instagram. E vejo coisas interessantes, boas e ruins também. Mas essa é uma coisa boa, educativa que o Rafael publicou. Outra coisa também que o desconhecimento da teoria leva ao erro do veterinário é quando ele vai ver uma égua, uma receptora de embrião, né? Você sabia se é mãe de aluguel, ele vai selecionar uma mãe de aluguel baseado em alguns aspectos, mas um aspecto importante é o corpo lúteo. Você sabe que o corpo lúteo produz progesterona, né? Então, o corpo lúteo mais bonito é um corpo lúteo que produz mais progesterona, ok, mais vascularizado. Só que o corpo lúteo das éguas, cerca de 30% a 40% deles não são bonitos. Eles não são compactos que nem o corpo lúteo da vaca. Porque, como eu já disse para vocês anteriormente, logo depois que a ovula, o folículo fica repleto de sangue. E esse corpo lúteo depois, ele também fica, esse coágulo demora para desaparecer e ele fica um corpo lúteo que é feio. Mas esse corpo lúteo aqui, que é um corpo compacto, né, que você vê que é bem branco, redondo, né, ele produz tão bem progesterona quanto esse aqui, que não é compacto, mas o tecido luteal dele na periferia tem a mesma quantidade de tecido luteal do que esse aqui, que é compacto. Então, o interior dele tem esse coágulo, mas isso não significa que ele não tenha capacidade de progesterona, de produção de progesterona adequada. Então, e muita gente, alguns colegas ainda não utilizam éguas que tenham esse tipo de corpo lúteo como receptora. Isso encarece muito o programa, você acaba deixando de utilizar águas que seriam boas candidatas a ser as que receberiam o embrião, e 30%, 40% dela por um desconhecimento da teoria, né? Então, mais uma vez, a importância da teoria, né? Que os erros são cometidos, na grande maioria das vezes, porque o veterinário não conhece a teoria, e porque ele acredita em determinadas informações que chegam a ele de forma inadequada, né? Que provavelmente algum veterinário falou para ele, eu fiz estágio com veterinário que disse que esse corpo lúteo não funcionava, não é bom, então eu transfiro embrião para essa égua que tem corpo lúteo assim, isso acaba se propagando, né? Hoje, pela internet, a informação ela circula muito rapidamente, né, numa dimensão bastante grande, e acaba essa informação errada sendo... essa aqui também, outro dia, estava numa... Vou até tirar o som aqui, num grupo, né, perguntando também, né, essa égua devo colocar um embrião, parece que ela está com o corpo hemorrágico ainda, não sei se ela ovulou, se é no ovulatório. Isso aqui é um corpo lúteo que tem 5 dias, ele está dessa forma, ele tem essa trabeculação interna aqui, porque essa égua provavelmente sangrou mais no pós-ovulação, mas ela ovulou, e esse corpo lúteo é tão bom quanto o corpo lúteo, que é um corpo lúteo compacto. Essa imagem é de um livro-texto publicado em 98, é uma informação não tão... Tem mais de 20 anos essa informação, e está publicado no livro-texto mostrando que esses corpos lúteos são viáveis, né? Então, tomar cuidado, né? Aqui também, essa égua é uma égua professora, que ela mostra realmente 2 estruturas, vou passar rápido, para vocês verem, ó. Ela mostra uma estrutura que é essa estrutura do ovário direito, acho que é o direito, a gente sempre começa pelo ovário direito, pelo menos eu começo palpando pelo ovário direito, que é uma estrutura que provavelmente não ovulou. A parede está delgada, está muito grande, está 4, 5 centímetros, é um folículo anovulatório, isso não ovulou, mas encheu de sangue, mas não ovulou. É difícil, às vezes, você determinar se é anovulatório ou não, mas aí parece que sim, mas vamos ver o corpo hemorrágico, que é diferente. Ele é menor, ele tem trabeculação, mas ele tem uma parede mais grossa, esse é uma égua que ovulou. Mas muita gente classifica isso aqui, essa estrutura, que a gente está vendo aqui, essa estrutura, classifica essa estrutura como anovulatório, mas não é anovulatório isso. Tem características, inclusive, na palpação diferente, da parede diferente,
que, se você estudar e for para a teoria, você vai ver quais são as diferenças disso para isso. Isso aqui provavelmente não ovulou, mas isso aqui provavelmente a égua ovulou. Então, assim, é muito importante o domínio teórico para você saber se você está cometendo algum equívoco no que você está fazendo no dia a dia. Assim como também tem outro problema, eu falei de égua, agora eu vou falar de sêmen, né? Um grande problema com sêmen hoje é o mau processamento do sêmen ou o mau armazenamento do sêmen. A gente tem essa caixa, que é uma caixa de transporte de sêmen, que é a Botoflex, né? Da Botofarma, que é a empresa que eu sou um dos sócios. A Botofarma, ela desenvolveu uma caixa, demorou 3, 4 anos para a gente desenvolver essa caixa, porque ela faz uma curva de descência da temperatura adequada e uma curva que permite que os espermatozoides não tenham dano da membrana para cair lentamente a temperatura, etc, etc. Aí, esse é um colega nosso, Rafael Goreste, também, que eu admiro muito. Hoje ele está mais nos Estados Unidos que no Brasil, mas é de Minas Gerais. Ele trabalha como embaixador. E o Rafael mostra na rotina dele umas coisas que são realmente preocupantes, né? O cara manda na caixa de transporte adequada, mas manda... Esse mandou correto, uma caixa novinha, custa R$100, um pouco menos, da forma correta de botar os 2 gelos estavam geladinhos, agora as outras. Essa caixa já foi. Essa caixa aqui deve ter 10 anos de uso, e está tudo feito errado. Então, as pessoas, o cara acha que está fazendo certo, que ele desconhece, eu falo, não, essa caixa está bem, você desconhece a importância de estar bem vedada, a importância de ter 2 gelos, você vê, aquela caixa que vai passar mais para frente, ela está velha, e o cara colocou ali dentro, você vê, ó, um só frasquinho, tem que colocar vários para baixar a temperatura adequadamente, e essa caixa não veda mais. Então, são coisas que a gente ainda vê e que não deveria ver, porque compromete todo o trabalho do veterinário que está lá recebendo o sêmen e vai inseminar a égua e que quer tirar o embrião, é o ganha-pão dele. O veterinário ganha pelo embrião, pela prenhez, né? Uma égua prenhe, por gestação, e acaba o colega que manipula mal o sêmen comprometendo o outro colega que vai receber esse sêmen. Então, afora outros problemas de quantidade de espermatozoides e diluente não a colocar de forma adequada, tem uma regra para isso. Já que o veterinário cobra R$400 a R$500 para processar uma dose de sêmen, ele tem que fazer correto, colocar a quantidade correta de espermatozoides, colocar a quantidade correta de diluente, colocar o melhor diluente para que proteja mais os espermatozoides. A gente tem vários diluentes no mercado hoje, e usar uma caixa de transporte adequada, né? Com gelo adequado, congelada pelo menos 24 horas para que a curva seja adequada de descência da temperatura. Então, seguir a regra, né? Outro problema também que eu vejo muita discussão hoje entre colegas é erros na avaliação do sêmen. Então, o sêmen chega refrigerado nessas caixinhas, né? Aí ele retira o sêmen dessas bisnaguinhas. Então, o sêmen ele é retirado, ele vem nessas bisnaguinhas aqui, né? Aí ele retira daqui, ele pode inseminar a égua direto porque está frio. Mas para avaliar, ele tem que pegar uma amostra, porque está frio, e pelo menos aquecer por 5 minutos para que ele volte a ter um metabolismo adequado. O que normalmente os colegas fazem é pegar o que sobra da pipeta, colocar na platina aquecedora e olhar. E aí, o que acontece é que está na pipeta pós-inseminação, não tem boa qualidade. Se você deixar na placa aquecedora, na platina aquecedora, na lamina por mais do que 5 minutos, mais do que 1 minuto, não volta a temperatura e você desidrata a lâmina. Então, isso é rotina, tirar da pipeta, colocar na placa, na lamina, olhar no microscópio e falar, está muito ruim esse sêmen. Por quê? Ele precisa pelo menos de 5 minutos para voltar, em média, de 5 minutos para voltar ao metabolismo normal. Então, certo é você, quando o sêmen é encaminhado para você, o veterinário deveria pegar a amostra de sêmen antes de inseminar a égua, né? Retirar a amostra de sêmen dessa bisnaguinha aqui, homogeneizar, colocar no Eppendorf, botar no banho-maria, esperar 5 minutos para avaliar. Enquanto isso, ele vai lá e insemina a égua, depois ele faz uma avaliação correta. Então, outro problema na avaliação de sêmen também é o veterinário que faz uma gota muito grossa e manda... Isso é uma publicação da internet. Não, o sêmen está maravilhoso. Eu não sei se esse sêmen está maravilhoso. Ele tem que colocar no plano só. Então, ele está avaliando errado também. Além de se congelar muitas vezes errado, faz uma gota muito grossa, isso parece que é bom, mas pode ser que não seja bom. Também existe uma técnica de quantidade de sêmen que você coloca para fazer uma avaliação correta da motilidade e poder ter uma interpretação adequada de se a motilidade está boa ou está ruim. Tudo num plano só, você tem que ver
espermatozoides. Aí tem uma sobreposição de espermatozoides que você acaba se iludindo, pensando que está bom, mas você tem uma gota muito grossa. Então, é um outro erro também que acontece várias. Esse sêmen está muito bom e depois do emprenho o cara não entende, porque realmente a avaliação dele não está correta, né? Tem um bom microscópio, as pessoas avaliam, a melhor forma de avaliar sêmen é no aumento de 200 vezes. Os microscópios, eles não têm um aumento de 200 vezes, não vem para você com aumento de 200 vezes, porque a ocular e a objetiva dão um aumento de 400 vezes ou de 100 vezes. Então, quando você for comprar um microscópio, também muitos não sabem disso, comprar um microscópio ocular de 16 e a objetiva de 10, a gente vai dar um aumento próximo de 200 vezes, ou de um ocular de 20 e a objetiva de 10, que vai dar um bom aumento para você, um aumento que é o correto para avaliar a motilidade de sêmen, que é 200 vezes, não de 400 vezes, que fica muito próximo do microscópio. Essas coisas que a gente dissemina na pós-graduação, porque os veterinários não sabem, porque ninguém nunca ensinou isso para eles. Eles aprenderam de uma forma errada, nem sabem que para olhar sêmen, o microscópio tem que estar com o diafragma fechado, porque senão você não enxerga. E aí ele acaba, pelo desconhecimento até de mexer com o microscópio, errando em muitas coisas, né? Essa é uma imagem que eu quero mostrar para vocês rapidamente, de que a gente tem várias substâncias que a gente pode usar hoje para melhorar a qualidade do sêmen. Eu não tenho como falar sobre elas, mas esse é uma solução coloidal que a gente seleciona só os melhores, esse é um filtro que evita centrifugação, esse é uma almofada que evita que o sêmen, quando é centrifugado, a gente precisa centrifugar o sêmen de cavalos para congelar, antes de congelar, porque o volume é muito alto, ele não sofra danos. Então, tem muito veterinário que nem sabe que existe isso, e sabe que existe, na hora que vai usar, usa errado, e aí não funciona e põe a culpa no produto, né? Então, para aprender, um erro grave é que, para usar essa substância Coequipure para selecionar os melhores, a centrífuga tem que ter um movimento de braços, os braços tem que ser swing rotor, que é os braços móveis, e ela tem, e você tem que obedecer uma força gravitacional, que é de 400G, 500G. Aí o veterinário pensa que 500G é RPM, e na verdade 500G não é RPM, não sabe converter RPM em G, aí já se embanana todo, e a coisa não funciona porque ele não sabe o básico, ou seja, tudo que é centrifugado, o que é importante não é rotação por minuto, a gente saber qual é a força que é importante. A rotação por minuto é uma coisa que participa do cálculo para a gente chegar ao que é a força gravitacional, o que é a força de centrifugação, né? Mas muita gente pensa que uma coisa é outra e aí acaba também, nem sabe que 1000 RPM não é 1000G, né? Depende da centrífuga, do raio da centrífuga e etc, né? Então aí o equívoco sendo cometido não é porque não sabe a teoria, não sabe como usar a técnica. Não adianta nada você ter uma boa técnica se você não tem o conhecimento de como usar a técnica. Isso é qualquer coisa, assim, né? Uma técnica cirúrgica, uma castração, você não sabe saber, o cavalo morre de hemorragia, e assim por diante, né? Então, é sempre importante, essa é o Equipure, né? Selecionando aqui, o que ele faz é selecionar os melhores espermatozoides, né? Os ruins não passam por essas sílicas, né? Que são microesferas de sílica, e é excepcional, aqui fazendo processamento, mas tem que saber a força gravitacional que você vai usar, o tempo que você vai usar, a centrífuga tem que ter movimento de braço, para que a coisa funcione, né? Quando a coisa funciona, isso aqui foi um veterinário que fez a pós-graduação comigo, o Vitor Fiel, um veterinário aqui do interior de São Paulo, e ele usa na rotina dele, porque é uma maravilha, realmente, essa técnica, você consegue melhorar a fertilidade de muitos garanhões, semi-refrigerado, semi-congelado, semi-fresco, se você souber usar. Esse é o sêmen antes, né, de passar pelo Equipure. Agora vejo o mesmo sêmen, depois de ter sido passado pelo Equipure, ressuspendido no meio, que melhora a motilidade, que é o Botocrio, né? É uma maravilha, né? Não é que ele melhora a motilidade estimulando a motilidade. O que ele faz é selecionar só os melhores. Porque quando você insemina uma erva, como que os espermatozoides que são ruins, como nesse caso aqui, eles acabam prejudicando os bons. Eles liberam vários fatores que são tóxicos para o sêmen bom e acabam, de alguma forma, levando uma lesão desses espermatozoides. Além de que eles também podem competir com os bons quando chegam no oviduto, né? É uma maravilha. A gente tem vários trabalhos mostrando, não só nosso aqui de Botucatu, mas da literatura mundial, mostrando que é uma técnica que, e para alguns cavalos, melhora muito a fertilidade, né? Não é caro, não é difícil fazer, mas tem que saber como fazer, porque senão não funciona como tudo, né? Esse é o Sperm Filter também,
que alguns cavalos você vai centrifugar, ele não aguenta a centrifugação, ou você não quer levar a centrífuga para o Aras para centrifugar o sêmen, tem várias possibilidades para centrifugar o sêmen. Você recebe um sêmen refrigerado de má qualidade, você passa pelo filtro, resuspende num diluente de boa qualidade, a fertilidade melhora também. Então, você não quer levar uma centrífuga para congelar sêmen, para centrifugar, ou cavalos que não resistem à centrifugação, usa sperm filter, que é uma coisa que é barata, custa 500, 400, 300 a 500 reais, não sei, e você usa várias vezes. Eu tenho um que tem mais de 3 anos comigo. O problema é que você tem que lavar logo após o uso, aí o cara não sabe também disso, ele compra o sperm filter, é uma maravilha, e não lava depois do uso, e o que acontece é que essa membrana acaba se quebrando se você não lavar imediatamente após o uso, porque ela resseca. Se você lavar imediatamente após o uso em água corrente, ela não vai ressecar. Não tem, eu não sabia disso. Mas está escrito na embalagem do produto que você tem que fazer isso para não perder o filtro, né? Mas ele é bastante interessante. E agora falando um pouquinho de égua também, né? Sobre terapia, né? Quais são os problemas que eu vejo aí no dia a dia. Primeira, outra definição que se propaga, que é errada, que é equivocada, de que toda égua que tem fluido uterino, ela tem infecção uterina. Isso não é verdade. Algumas éguas têm problema de relaxamento de cervix, as idosas principalmente. Algumas éguas reagem mais à inflamação e acumulam mais líquido. Mas o que acontece é que agora as pessoas estão, toda égua que tem fluido no útero depois de seminar ou antes de seminar, estão tratando com antibiótico, que é muito ruim, que a gente está selecionando bactérias aí resistentes a antibióticos, né? Hoje a gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento de produtos que sejam não antibióticos para tratar éguas com infecção uterina, né? Mas existe essa crença de que toda égua que tem fluido tem infecção uterina e que precisa ser tratada. Tem que fazer um bom diagnóstico, ver se esse fluido tem neutrófilo, se não tem neutrófilo, em que momento apareceu, a quantidade de fluido, para que você... porque senão você vai tratar éguas de uma forma desnecessária. O que acontece é que ele vê o fluido, aí ele, porque nessa água tinha um pouquinho só de fluido, os caras tratam, né? Ele vê o fluido, aqui tem edema de útero, né, bonitinho, a mitocôndria, né? Aí ele vê um pouquinho de fluido, vai aparecer nessa água aqui, nossa, essa água tem fluido, mas é um fluido fisiológico. E aí ele trata, lava o útero, aí a água emprenha e fala, nossa, eu acertei no diagnóstico. Na verdade, não tinha nada. Vai aparecer um pouquinho de líquido aqui no final. Ela não tinha nada, ela emprenharia mesmo sem tratamento, mas aí acaba ficando convicto de que foi através da... Você vê um pouquinho de líquido aqui, ó? Foi o tratamento dele de lavar o útero que emprenhou a água, mas se não fizesse nada, ia emprenhar também. Então, tem que associar o exame não só pela visualização do líquido, tem que avaliar esse líquido, fazer cultura, fazer citologia, para ver se esse líquido é um líquido patológico ou não, né? Aqui são outras situações, né? Égua que tem fluido no dia da inseminação, o que fazer? Aí o que as pessoas fazem, não, essa égua, eu acho que ela tem que ser tratada. Aí ele trata a égua, ela tem muito fluido, e esse fluido está bastante denso, você vê que ele é bastante ecogênico, né? Aí sai o lavado, esse lavado sai purulento, aí ele sai turvo. Aí tudo bem, lavou, o lavado sai turvo, e aí tem uma bactéria envolvida, aí não faz mais nada. E é o que as pessoas fazem. Teria que fazer, nessa égua, para você curar ela, um exame, coletou o material, manda fazer cultura, faz citologia, trata essa égua. Se não for para esse ciclo, no próximo ciclo, de uma forma adequada. Eu diria até para não usar um antibiótico a princípio. Utilizem, tem várias estratégias, não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas como peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, o DMSO, associado ao peróxido de hidrogênio, é uma terapia que eu gosto muito, para éguas que têm um processo infeccioso antes de usar um antibiótico, né? Tem um produto nacional que chama Botuquilha, que se usa muito hoje, que tem associação de DMSO, água oxigenada e um mucolítico, pronto para usar em éguas. Então, outra coisa que é importante também, você trata a égua que tem um processo inflamatório grave só com lavado uterino e você não faz o anti-inflamatório não esteroidal para manter o corpo viável, porque quando você tem inflamação, você tem produção de prostaglandina. E muitas vezes a égua não emprenha ou não dá embrião, porque ela inflamou muito e você lavou, fez o tratamento de lavagem uterina, até com desinfetante para tirar, para matar a bactéria, mas você não protegeu o corpo lúteo do processo inflamatório. Então, esse útero está muito inflamado, a parede está bem, né, emaciada, aqui você tem que estar com anti-inflamatório. E, de preferência, um anti-inflamatório que não vai interferir nas contrações uterinas, que seriam os COX-2 seletivos, tipo
Firocoxib, que tem alguns no mercado hoje também. Aí ele faz um anti-inflamatório que não é COX-2 seletivo. Aí fica pior a emenda do soneto, que o soneto, porque a água não relaxa o útero e acumula mais líquido, porque não consegue contrair o útero. Ele faz ocitocina, não funciona, porque ele está dando um anti-inflamatório, não esteroidal, que está inibindo a contração uterina. Então, desconhecimento teórico, né? Aí o equívoco, outro equívoco também, que é bastante frequente. Depois, em termos de lavado uterino, né? Esse aqui é um esquema de lavado uterino, né? A gente coloca para coletar embrião, né? Coloca um catéter, para vocês que são estudantes, né? De silicone, que tem um balonetezinho para evitar o refluxo de líquido. Aí vai jogar 1 litro aqui dentro do útero. Na égua só vem um embrião por vez, a gente não consegue superovular, que nem vacas, é um embrião no máximo por vez, né? É uma ovulação só. Às vezes 2, né? Algumas raças ou algumas éguas têm tendência a ter dupla ovulação. Aqui um filtrozinho que vai reter o embrião, né? Então, lavou, entra no útero, o líquido sai, fica retido no filtro, e aqui, depois a gente vai procurar o embrião nesse filtro. Um detalhe que as pessoas não fazem, que é importante ser feito, é encher o filtro com bastante líquido, porque quando você põe pouco líquido no filtro, o embrião fica batendo no fundo, que nem nesse esqueminha aqui. Quando a gente põe bastante líquido, o embrião, umas bolhas não batem no fundo. Então, o embrião que está sendo coletado com esse copo coletor, que tem pouco líquido, ele acaba tendo a chance grande de ser traumatizado. Às vezes ele não vai nem se mostrar isso, mas ele está traumatizado. Às vezes ele murcha, tem colapso de blastocele, mas é um detalhe que não custa nada o cara fazer, o veterinário fazer, que é aumentar a quantidade de líquido aqui presente para que não sofra esse trauma, e muita gente não sabe disso. Mas eu sempre fiz com o copo pela metade, nunca tive problema. Será que você nunca teve problema mesmo? E por que não evitar o problema, né? Então, aqui eu enchendo o copo coletor, tem várias formas de fazer isso, né? Aqui o doutor Marcelo Pessoa, aqui de Bauru, fazendo a coleta de embrião, né? E aqui ele faz com a via única, mas olha como é que ele faz para encher o copo coletor. Ele põe um líquido no útero, né? Vocês estão vendo? Ele põe o líquido no útero, e aí depois esse líquido ele vai sair, ele já vai direto no copo coletor para encher o primeiro jato de líquido, vai encher o copo coletor. Tá lá. Vai descer o líquido. Aí vai conectar o filtro, o copo coletor, e ele vai virar o filtro para, no primeiro momento, o jato já, se vier o embrião, já não toca no fundo. E ele já vai deixar o filtro repleto de líquido e virar para que o copo fique cheio. E aí o embrião não bate no fundo. É uma estratégia interessante, né? Tem outras formas, isso é outro também do vídeo do Dr. Rafael Goretti, Rafael Deveza, me desculpe, agradeço também pela publicação no Instagram. Aí o Ringer o líquido que a gente usa para coletar embrião está aquecido. Aí como é que ele faz, né? Ele já pega, já conectou, ele vai antes de colocar na égua, ele já enche o copo coletor. Então, mas o que é importante é encher o copo coletor para que o embrião, aqui o embriãozinho, estão vendo? Aqui, beleza? Então, vou voltar lá, vamos ver o embrião. Cadê a criança? Tem 1 centímetro mais ou menos. Aqui embaixo, ó, ele está pulando aqui. Ele está aqui, ó. Ups, viu? Vamos de novo? Treinar o olho. Tá mais para a esquerda, tá mais para a direita. Tá aqui, ó. Oi. Tem bastante célula de escamação. Ele vendo na lupa depois, o embrião. Um blastocisto expandido. Aqui tem 2, hein? 2. Ok? Aí tem outro erro também clássico, que é fazer poucos lavados. Aí, eu vi o embrião no lavado, já vi o embrião, paro de coletar. Nossa, você pode ter tido uma outra ovulação que você não viu, e você está perdendo o embrião que fica na égua. Eu uso só 500 ml porque é caro, custa R$10, R$8 o litro. Gente, já é barato demais. Eu vou reutilizar, você pode estar contaminando o embrião. Então, assim, usar menos que 1 litro é um crime. Tem algumas éguas que eu uso 2 litros, que tem útero maior, e elas não dão embrião se você não usar 2 litros. Claro, o padrão é usar 1 litro. Por outra jovem, a gente usa 500 ml, uma potrinha de 2 anos e tal. Tem que usar o bom senso, né? Mas esse é um trabalho que foi publicado recentemente que vem de encontro ao que eu venho dizendo há algum tempo, baseado na experiência de muitos colegas que fazem isso, já aumentando a quantidade de líquido. Essa égua não dava embrião,
com 1 litro, né? De 6 lavadas deu 2 embriões. Quando esse é um trabalho, no caso clínico, né? Quando ele utilizou ó, a melhoria da recuperação de embrião, aumentando a quantidade de volume de líquido, né, e, o impacto disso na impacto na gestação indesejável, porque ele não aplicou prostaglandina, então ele viu que as éguas que... como é que ele sabia que os embriões tinham ficado retidos mesmo quando ele aplicou só 1 litro? Ele viu que não deu embrião na coleta, e depois ele não aplicou prostaglandina, e as éguas que não vieram embrião, 4 estavam prenhas, gestantes realmente. Só para mostrar que normalmente a gente coleta o embrião no dia 8 dias após a ovulação, e aplica prostaglandina para ela voltar a dar auxílio. Mas esse cara, para mostrar que realmente os embriões tinham ficado lá, ele deixou as éguas sem aplicar prostaglandina, e todas tinham embrião retido, as que ele não conseguiu coletar com 1 litro, nesse caso específico dessa égua, que precisava de um volume maior. Quando ele coletou com 2 litros, eu não digo para coletar em todas as éguas com 2 litros, em algumas éguas é necessário. Então, quando você tem uma égua útero grande, por favor, aumente o volume de líquido, tá? Ele nem teve nenhuma prenhez, e as éguas, a recuperação do embrião deles foi positiva, e todos, e nenhum ficou dentro do útero, né? Esse é um erro grave também de manipulação, de controle de éguas, embriões muito grandes, depois não tem como transferir, porque eles têm um tamanho avantajado, e a taxa de prenhez desses embriões grandes é baixa também. Então, essa ovulação aconteceu no momento que o veterinário perdeu. O ego teve 2 ovulações, porque o embrião de 8 dias, de 8 dias, ele tem 1.000 micras, e o de 9 dias pode ter 2.000 micras, pode ter o dobro do tamanho. Então, quando você perde uma ovulação, uma diferença de 1 dia de diferença, assim, ou entre uma ovulação e outra, você pode coletar uns grandes e depois que é difícil transferir. Além do que, também tem um outro lado da história, que éguas que têm embriões muito pequenos, que descem com 8 dias, mas descem umas mórulas, né? E daí você não tem uma boa lupa, um bom estereomicroscópio, e acaba perdendo. Para muitos veterinários, se eu mostrar essa imagem aqui, eles vão dizer, Marco, eu já perdi muito embrião na minha vida, porque eu nunca procurei dessa forma. Isso aqui é uma mórula. A mórula, que é um embrião de, teoricamente, 6 dias, às vezes elas bem pequenas, no lavado de 8 dias de uma égua, elas têm aí 5 vezes a menos do que um blastocisto, ou 6 vezes a menos. Então, elas não são visíveis ao olho nu. E tem gente que pensa que todo embrião de égua tem que ser grande. E ele está jogando fora um monte de embrião pequeno, porque ou ele tem uma lupa ruim, ou porque ele não sabe que pode ser pequeno, né? E depois não sabe nem interpretar como é o pequeno. Muita gente acha que embrião pequeno é um embrião degenerado ou é um óvulo, porque não sabe a teoria, né? Porque os óvulos, isso aqui é um embrião, os embriões, eles têm a zona pelúcida, bonitinha, e eles rodam bonitinho, mas são muito pequenos. Tem que fazer um rastreamento muito bem feito, toda vez que você tiver um lavado negativo, procurar várias vezes depois, antes de definir que a égua não tem um embrião, porque às vezes eles vêm muito pequenos, não vêm do tamanho que é esperado, né? E pode ser perdido. Um outro equívoco, que o cara não sabe não sabe da teoria. Aqui é um outro equívoco também do dia a dia. É o veterinário que viu uma situação como essa, uma veterinária mandou para mim essa imagem, que é um embrião, um blastocisto, né? E aqui, 3 estruturas. O que aconteceu com essa égua foi o seguinte, ela não foi usada em 3 ciclos anteriores, e ela veio um embrião no ciclo que ela foi inseminada. O que aconteceu? Que veio na carona do embrião os óvulos. Mas é difícil, se você não usar um artefato, que é colocar no microscópio esse óvulo, você não vai conseguir diferenciá-lo de um embrião. Essa foi uma dica que, inclusive, outro dia, o Fábio Gasparetto, que é um veterinário que mexe com embrião vitrificado, deu para a gente. Você vai saber identificar o que é um óvulo ou do embrião olhando isso no microscópio. Às vezes, até o ultrassom, até o próprio celular pode te ajudar nisso, que você aumenta com o celular, e você vai ver que o embrião, melhor microscópio, o embrião que é o embrião mesmo, você vai conseguir ver os blastômeros. Muita gente sabe que é blastômero, né? E enquanto com o óvulo, você vai ter uma estrutura que você não vê os blastômeros, que são umas células redondinhas. E eles são escuros, que tem muita gordura. Agora, por que aconteceu aí? E também, por que essa estrutura não poderia vir sozinha? Eu sempre digo para o veterinário, você viu um óvulo, você acha que é óvulo, e não tem um embrião no lavado, é porque esse óvulo é um embrião.
ou o embrião que degenerou, ou o embrião que está viável. Por favor, transfira. Porque os óvulos não têm capacidade de descer para o útero sozinho. Eles só descem com o embrião, porque eles não produzem prostaglandina. Esse é um trabalho antigo, de 1991, um trabalho que tem mais de 30 anos. Vejam que nesse trabalho, ele mostra aqui a produção de prostaglandina E para os embriões da diferente idade, 3, 4, 5, 6 dias, prostaglandina E. Só começa a produção de prostaglandina E quando o embrião tem 5 dias. E ele produz de uma forma mais efetiva com 6 dias. Por que ele produz entre 5 e 6 dias prostaglandina E? Porque a prostaglandina E que faz com que a tuba ou oviduto contraia e a papila tubária, que é uma estrutura que está entre o útero e o oviduto, relaxe para que o embrião passe. Então, óvulo não produz, porque quem produz a prostaglandina E são os blastômeros, porque o óvulo tem blastômero, então, e não é embrião. Então, o desconhecimento da teoria também levando um equívoco que é bastante frequente na nossa rotina. Esse é um erro também de tamanho embrião muito grande, né? Você manipular, tem que manipular com muito cuidado, porque eles são muito frágeis. Então, evitar coletar embriões muito grandes, porque isso é erro de controle folicular, ou você deixou de ir no aras, a égua está ovulada. Muitas vezes é melhor você perder o ciclo daquela égua do que, se você não vai conseguir coletar com 8 dias, do que coletar com 10, 11 dias, que você vai acabar perdendo todo o trabalho aí de coletar embrião, manipular embrião, colocar numa receptora. Evitar isso é muito importante. Esse é um embrião muito grande, difícil de manipular, difícil de emprenhar também, e que aconteceu aí foi um erro do próprio veterinário no controle folicular, que ele perdeu a ovulação, ou ele deixou passar, ou ele não pôde trabalhar naquele momento, mas é melhor até você abortar esse ciclo para não ter o dissabor de não ter prenhez depois de um embrião muito grande e criar uma expectativa no proprietário que acaba ficando frustrado com isso, e pagou muito para ter esse embrião também, né? Aí um embrião bonitinho dentro da paleta, na pipeta, né, essa pipeta azul, um blastocisto expandido, né, bem visível a olho nu. Aqui a transferência depois, aqui 2 embriãozinhos, né, tamanho normal, de 8 dias. Eles cabem dentro de uma paleta, a gente coloca no aplicador. Aqui tem um esqueminha de como a gente transfere, que é o doutor Marcelo também fazendo a transferência. Então, a gente é igual de bovino, né? Um aplicador semelhante à inseminação de vacas também. A gente usa uma camisa sanitária para proteger, rompe dentro da cervix, procura manipular pouco a cervix, não abrir para não entrar ar no útero, depois transfere. Eu gosto para iniciantes, antes de transferir, colocar a mão no reto, ver se o aplicador está dentro do útero realmente, a ponta do aplicador, e aí transferir. Depois que transfere, normalmente eu faço assim, está o aplicador dentro do útero, aí eu ponho a mão no reto, localizo, ver se o aplicador está com a ponta dele no corno uterino, pode ser direcionado de um corno para outro, não tem problema, não precisa ser que nem vaca, direcionar para um corno, mas o importante é não estar na cervix, muitos iniciantes colocam na cervix, aí não dá para eles. E depois que você detectou que ele está na posição correta, aí você inovula, transfere. E logo depois é importante tirar o ar, porque a égua, como a gente colocou a mão na vagina antes de transferir, durante a transferência, entra muito ar. E esse ar é maléfico para o embrião. Então a gente tem que tirar o ar com palpação retal, para depois mandar essa égua para o pasto, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo depois, né? Vai ter que também, eu não vou falar de receptora hoje, né? Tem algumas equipes na seleção de receptora, mas o maior é relacionado a não usar aqueles corpos que eles acham que são corpos que não são viáveis, usar receptoras no dia inadequado, fazer uso de hormônio de forma inadequada também, mas aí são outros casos. A minha ideia hoje foi passar para vocês aí os tropeços do dia a dia, né? E sempre demonstrando que o que faz as pessoas não cometerem equívocos é sempre o conhecimento teórico. Claro que é associado à prática, né? Mas uma coisa tem que caminhar junto com a outra para que você não erre, né? E errou em reprodução, sai do mercado como muitos saem, porque começa a não ter resultado, aí aparece um outro que tem resultado melhor e você dança. Perde porque você não tinha competência para fazer o que você se propôs a fazer, né? Então é isso, Carol. Estou aberto para perguntas aí, se houverem. Não sei se o Thiago quer fazer uma colocação, pedir para ele estar aqui, está vivenciando muito isso, tendo uma central muito grande aí, na Argentina agora.
Bom, primeiramente, parabéns pela palestra, professor. Sempre é uma honra escutar o senhor um pouco falar e é sempre uma grande satisfação poder estar presente nesses momentos, né? O que eu achei bem interessante, professor, foi o fato que o senhor mencionou de fazer 2 lavagens, né? Ou seja, usar 2 litros para fazer lavagem de embrião. E o que eu posso comentar sobre isso é que alguns casos que a gente pegava ali na Argentina, a gente fazia 3 lavados, ou seja, usava 3 litros para pegar embrião. Mesmo depois que já tinha lavado o embrião, já viu o embrião no copo, claro, tirava o embrião do copo e continuava fazendo lavagem. Muitas vezes, nessas éguas de polo, a gente pegava 2 embriões, que era muito comum. Era sempre Então, importante. a gente também trabalhava com algumas éguas de salto que tem um útero muito maior, então é inviável, totalmente inviável você usar, por exemplo, 1 litro só. E são coisas que, se você não faz um estágio, se você não vai atrás, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não vai conseguir ter essa noção de pensar, vou usar 2 litros nessa égua, vou usar 3 litros nessa égua, se você não tiver alguém que saiba, alguém que já trabalha com isso, alguém que já tem essa experiência, para poder te repassar. É aí que entra, claro, a importância de você fazer uma pós-graduação, fazer um curso depois que você acabar a faculdade, por exemplo, da IBVET, ou buscar fazer um mestrado, um doutorado, uma residência, alguma coisa para você conseguir justamente pegar mais essa experiência, pegar mais a mão da rotina, né? E pegar, acompanhar um bom colega, né? Sempre assim que você entra no mercado, acompanhando bons colegas, né? Acho que é importante. Aí, só para esclarecer, eu faço 3 lavados com 1 litro, mas em algumas éguas eu faço 3 lavados com 2 litros cada lavada, entendeu? O útero é muito grande. Entendi. Rotina fazer 3 lavados, porque algumas éguas, elas podem ter, você viu um olho nu e depois tem uma segunda ovulação que você nem detectou e vem num outro lavado, né? Não custa nada manter esse padrão. Aqui no Brasil, os caras, para economizar, viu o embrião, para. Isso é um erro. Você vai aparecer, mas eu nunca vi isso. Olha, mas vai acontecer. Vai acontecer um dia. Você está perdendo o embrião e não custa nada, né? Mas é isso, Thiago. Obrigado. Imagina, professor, que agradeço mais uma vez. E aí fica o contato do Thiago para vocês também. E alguma pergunta aí? Você deixou pessoas fazerem pergunta? Como é que é, Carol? Como é que é a dinâmica? Sim, estamos abertos para perguntas. Se o pessoal também quiser me mandar as perguntas, eu mando pro doutor e a gente responde via Instagram também. A gente pode fazer esse esqueminha bem legal, que daí fica aberto ao público também, né? Vai que a dúvida de um é dúvida de outros, então a gente vai estar abrindo aí. Mas, nossa, muitas dicas, espero que o pessoal tenha anotado, porque é muita bagagem de conhecimento, então, nossa. Assim, nossa. para o estudante que não conhece a rotina, ele vai achar muito longe da realidade. Mas na hora que ele começar a fazer estágio, revejam essa minha fala. Vão falar, poxa, o professor Marco falou aquilo, guardem essa fala para quem vai... Boa parte de vocês querem mexer com cavalo, né? Revejam isso quando vocês forem fazer o estágio, estiverem fazendo estágio, porque vocês vão conseguir visualizar muito melhor, né, Tiago? Tudo que eu falei, depois de ter vivenciado. Mas é um bombardeio de informações aí para que vocês vejam realmente o universo como é complexo, né? Mas é complexo, mas é uma questão só de tempo ao tempo, né? Galgar os passos vagarosamente. O recém-formado tem aquele anseio de começar já a trabalhar, tirar embrião, e ele não tem a formação para isso. E aí ele começa não tendo resultado, né? Então tem que ser devagar, ajudando um colega, fazendo uma residência, uma pós-graduação. Acho muito legal a residência com um bom colega e, paralelamente, uma pós-graduação que ela tem umas à distância, tem outras que do IBVET você vai só a cada 3 meses a São Paulo. Então, são 2 coisas que eu acho muito legal para o recém-formado. Uma residência com um bom colega, durante a graduação fazer estágio com vários colegas, não com um só, porque senão você fica achando que a verdade é o que aquele colega faz. Quanto mais gente você vê, observar, você vai ver que tem condutas que são diferentes, e umas melhores, outras piores, mas que se adequam ao que você vai fazer. Então é isso, não tem pergunta também, ó. Ficou o meu, eu não sei se ficou o meu Instagram aí, tá aí é o Fertilidade _Equina, fertilidade, assim para baixo Equina. Eu estou sempre presente aí, sou muito atuante no Instagram, sempre trazendo informações e procurando também sanar dúvidas. Então, @Fertilidade Equina, coloca lá que eu já agrego, tem que aceitar. Pode deixar. Bom, então estamos Então aí. é isso. Muito obrigada, doutor, por comparecer, por compartilhar o conhecimento aí. Tá bom, boa sorte para vocês. Muito obrigada. E Boa noite. Boa noite para vocês, sucesso, boa sorte. Obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma na vida de vocês profissional. Valeu, tchau, Com certeza. Falou, Tchau, tchau. Uma vez aí. boa noite a todos.
Boa noite.